A Casa Firjan é um espaço comprometido em refletir e criar proposições e soluções aos desafios da nova economia em uma sociedade em transformação. Temos o compromisso de pensar no futuro e facilitar o caminho de profissionais, lideranças e sociedade para quando ele chegar. A Faperj é uma agência de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação do Estado do Rio de Janeiro. Sua missão é contribuir para o estabelecimento de condições favoráveis ao desenvolvimento social. O Diálogos da Inovação é uma série de encontros da Firjan em parceria com a Faperj para discutir sobre ambientes de inovação. Seu objetivo é incrementar o ecossistema de inovação brasileiro, criando pontos de encontro e convergência para diferentes atores: governo, empresas, academia, startups, instituições de pesquisa e terceiro setor. Tudo isso para debater o futuro do Rio e do Brasil, observando cases de sucesso nacionais e internacionais. Em 2019, realizamos 8 edições dos diálogos com foco em cases de ecossistemas de inovação nacionais. Agora, em 2021, a série aborda iniciativas e exemplos de ecossistemas internacionais de inovação com especialistas internacionais e debatedores brasileiros. That we have a chief information officer who looks into the future, that we have cybersecurity teams that already look at quantum computing, that we have service designers that already think, how can we make, and this is the sort of mantra in Estonia right now, the best service is no service. How can we turn services invisible? So this is an interesting separation of roles and tasks for the private and public sector that has been working very well in Estonia. For example, for the birth of a child, you will need to take care of registering your kid for a family doctor. You probably want a birth certificate. You probably want to apply for some sort of social benefits from the government if there are any available. So all of these things in most countries you have to do separately, one by one by one. In Estonia, we try to tie it into one coherent service journey. Para acelerar esse processo, ter um Brasil digital mais rápido, e a vantagem é que hoje o cidadão já está muito mais incluído do que estava no início dos anos 2000, nós decidimos que o gov.br será e é já na prática uma plataforma compartilhada que resolve problemas comuns de transformação digital de todos os órgãos de governo, inclusive estaduais e municipais. O gov.br hoje, que eu convido a acessar, é um portal único para todos os serviços, informações e notícias do governo federal. A gente já oferece mais de 4.300 serviços nessa plataforma e 68% deles já são totalmente digitais de ponta a ponta. No momento da pandemia, por exemplo, quando todas as agências do trabalhador, as agências que atendem o trabalhador no Brasil estavam fechadas em função dos lockdowns, mais de 90% dos seguros-desemprego foram pedidos por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital.
São aproximadamente 700 mil pedidos de seguro-desemprego por mês, nesse período, de forma digital, entregues sem deslocamento e sem necessidade de apresentação de documentos. One thing that I would maybe point out very quickly is the question that is connected to this sometimes is, should we start digital transformation sort of from the bottom up or from the top down? And I think the answer is both. From the bottom up, the service innovation has to come. The Ministry of Agriculture knows best what agriculture services should be online. You know, it makes no sense for the Prime Minister to decide that. At the same time, there are areas where the national government should say, yes, digital identity should be compulsory, you know, just to sort of bring everyone on the same baseline, so that not every region can decide its own security or infrastructure or anything like that. So this actually creates wonderful opportunities for Brazil as a federal country, where in terms of innovation, the bottom-up innovation, the different states, the different municipalities and districts, they can try out a lot of stuff. And then the other states can say, oh, that worked really well, actually. Why don't we do that as well? Nós temos aqui no governo federal toolkit, né? Ou seja, conjunto de plataformas, métodos e consultoria para acelerar a transformação digital dos estados e municípios. Então, dou exemplos. Hoje, o governo do Rio Grande do Sul não faz nenhuma identificação do seu cidadão, senão pelo gov.br. O mesmo governo de Minas Gerais, o mesmo governo do estado de Goiás, que acabou de criar uma plataforma digital muito interessante chamada Expresso, o mesmo a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Maceió. Então, nós oferecemos são as plataformas de identificação, as plataformas de interoperabilidade, os portais e os aplicativos, ou seja, o desenvolvimento das soluções, ela é naturalmente descentralizado, porque é onde a inovação está. Quem conhece muito bem qual é a necessidade do sistema de trânsito local, é aquela prefeitura, é aquele estado, né? Então, é muito importante que essas plataformas comuns sejam pedaços de Lego para montar uma solução digital. E com elas é possível acelerar e muito. And when we're talking about data, one question that very quickly arises is, but what about privacy? What about data protection? How can I be sure that my data is not used illegally by all the different government authorities every single time that they just want to look at my data for fun? You know, how do we make sure that this does not happen? And this is a very valid concern. And I would say that digitalization can be used to create a much more transparent, a much more accountable, a much more reliable government than paper bureaucracy ever could. O cidadão, com o controle dos seus dados, ele vai tomar a melhor decisão se em determinado momento ele quer compartilhar determinada informação para consumir um serviço público ou privado ou não, né? Então a gente tem a parte de normativos, a parte de guias operacionais, guias de implementação, as plataformas, que são elas que vão tornar real, né, no mundo real, esses controles, e a educação da sociedade. É importantíssimo a gente ter eventos como esse para educar a sociedade sobre a importância da proteção de dados, sobre o cuidado que nós temos que ter na hora de usar, de compartilhar, e essa decisão que é tomada todos os dias, em todas as plataformas, sobre que dados eu vou compartilhar.